Olá, meus caros alunos do Segundão, como estão vocês? Tudo maravilha? Todo mundo ansiosos para assistir a aula de Sociologia? Aqui é a professora Luciana, né? E nós aqui estamos na primeira unidade, olha só. E hoje já a quinta aula. Daqui a uns dias, mais umas 4 aulas aí, em média, vocês vão estar fazendo a avaliação da primeira unidade, né? E para tanto, não deixem, é uma dica aqui para vocês agora, não deixem para estudar em cima da hora, né? Então, as questões não vão cair do céu naquele dia, ai meu Deus, que as questões caiam do céu, né? Elas não vão cair se a gente também, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Estudar, se esforçar. E qualquer dúvida que porventura existir durante a aula, que não foi tirada, né? Voltem aos slides que vocês têm acesso, né? E daí revejam de novo a aula e tirem as dúvidas. Importante também fazer as atividades ao final de cada aula. Lembra que a gente tem aquela aulinha de revisão que traz os principais conceitos daquilo que foi abordado na aula geral? E logo após vocês fazem uma atividade proposta com base no conteúdo? Então se vocês se esforçarem e fizerem tudo direitinho, consequentemente, quando forem estudar para avaliação parcial, isso vai facilitar muito o entendimento de vocês, né? E é importante também, algumas falas assim importantes, para quem está sempre se preparando para o Enem, né? Vocês fazem o Enem no segundo ano, também no terceiro ano, né? Então, é importante exercer, né, a fazer as atividades, porque isso vai exercitando essa prática do conhecimento, né, colocando o conhecimento em prática através das resoluções dos conteúdos, das questões com referência aos conteúdos. Enfim, para tanto, a aula 5.1, ela vai falar sobre os movimentos sociais, agora a parte 2. Porque os movimentos sociais, eles são divididos, né? A gente dividiu em 2 partes, em 2 momentos, né? Acho que são 3 momentos, agora eu não me recordo ao certo. Mas vocês tiveram a aula 4.1 sobre a introdução dos movimentos sociais. Hoje nós vamos trazer essa parte 2, que vai falar de alguns movimentos sociais e principalmente na visão dos clássicos da sociologia, que é Émile Durkheim e Karl Marx. E a gente também vai falar sobre alguns desses movimentos, né? Os movimentos reivindicatórios e os movimentos sociais de reconhecimento. Qual a diferença, professora, então, entre um e outro? Vocês vão ver hoje na aula, né? Então fica aqui comigo, fica conosco aqui a aula, seja muito bem-vindo, né? A aula tá bem interessante sobre movimentos sociais. E agora vamos para a agenda, então, do que nós vamos tratar de fato, né, na nossa aula hoje. Vamos lá, então? Então, a gente vai aqui, ó, falar, né, nossa agenda de hoje sobre, deu um pulinho aqui, movimentos sociais, né, a parte 2. E para tanto, né, nós vamos trazer os tipos, só um pouquinho, voltar aqui. Isso acontece nas melhores famílias, né? Vamos lá. Os movimentos sociais, parte 2. Nós vamos falar sobre os tipos de movimentos sociais e também nós vamos falar a visão daquilo que eu já falei para vocês, os 2 clássicos queridinhos nossos, que é Émile Durkheim e Karl Marx. Olha só. E a gente viu, né, o que são movimentos sociais. Só para relembrar, né, os movimentos sociais, eles são fenômenos coletivos que eles surgem dentro da sociedade, né? E quando esses grupos emergem dentro da sociedade, é através de grupos, né, de indivíduos que vão se organizando para promover ou reivindicar ou resistir às mudanças sociais, culturais, econômicas ou políticas, né? Embora muitas vezes a gente tem que entender aqui que esses movimentos sociais, eles são interligados, né? Então é possível caracterizá-los de acordo com seus objetivos e estratégias que são predominantes, né? E aqui a gente vai falar sobre 2 movimentos, né? 2 tipos de movimentos sociais, né?
que a sociologia, né, traz exatamente, segundo a visão, né, esses dois tipos de movimento social, o movimento de redistribuição e o movimento de reconhecimento, né? Para a gente entender aqui, vocês viram então que os movimentos sociais são muito importantes, né, para se reivindicar, né, principalmente direitos, políticas públicas, enfim. Então, há vários tipos de movimentos sociais, né? E uma maneira da gente entender a diferença entre eles é exatamente a que é proposta pela filósofa norte-americana Nancy Fraser. E fazer exatamente a distinção entre esses dois tipos de luta empreendida por esses movimentos. Então, segundo essa autora, né, Nancy Fraser, ela traz esses dois tipos de movimento social. Ela é uma filósofa norte-americana, estudiosa dos movimentos sociais, e ela faz a distinção de dois movimentos que são fundamentais, né? Que é a luta por redistribuição, certo? E a luta por reconhecimento. Então, como falamos, existem vários tipos de movimento social, mas ela traz exatamente, ela estuda exatamente esses dois tipos dentro da sociedade. Vamos ver o que significa cada um deles. Quando eu falo da luta por redistribuição, eu estou falando exatamente o quê, né, professor? O que eu entendo por isso, né? A redistribuição refere-se à dimensão econômica de justiça, ou seja, ele busca corrigir ou eliminar o que os membros do movimento consideram como injustiças econômicas e sociais, ou seja, as injustiças de redistribuição de renda, e ocorre exatamente quando há exploração, né? A gente pode colocar aqui quando há exploração, quando há marginalização, né? Quando há também privação material, né? Quando há privação material. Então, por tudo isso, a gente pode dizer que um exemplo, né, professor, como eu posso exemplificar o que é a luta por redistribuição? Um exemplo bem claro sobre isso é exatamente a luta por melhores salários, né? A luta por melhores salários é um exemplo de movimento de redistribuição. Também eu posso dizer reforma agrária, ou seja, uma melhor distribuição de terra, né? Ou salários mais justos, né? Políticas de bem-estar social para todos, uma melhor saúde, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Então aqui, o segundo tipo que a Nancy Fraser traz é exatamente a luta por reconhecimento, né? Então o que significa o movimento social que busca reconhecimento na sociedade, né? Ele busca principalmente corrigir e eliminar injustiças voltadas para questões culturais, como a humilhação, o desrespeito e a negação de direitos a pessoas de determinados grupos. Exemplo, né? Essas injustiças de reconhecimento, elas se manifestam através da dominação cultural, como falamos aqui, tá? De não reconhecimento, ou seja, da invisibilidade ou do desrespeito à identidade e à cultura. Exemplo, né? Esses movimentos ocorrem para pedir o fim do preconceito, o fim da inclusão, para que as pessoas sejam inclusas socialmente, principalmente os grupos minoritários, né?
E um exemplo também é os negros que lutam contra o racismo, também o grupo LGBTQIA+, né, o movimento feminista. Então, esses movimentos, né, o movimento negro, o movimento LGBTQI, né, também é o movimento feminista. Então, eles lutam, então, por reconhecimento, eliminar injustiças que são culturais, como a humilhação, o desrespeito e a negação de direitos a pessoas de determinados grupos, né? Portanto, aqui tem basicamente aqueles exemplos que a gente trouxe. Quando eu falo de movimento social, de redistribuição, estou falando de lutas, né? A luta dos sindicatos, né, que vai lutar em prol, né, que vai defender a causa dos trabalhadores por melhores salários, por salários mais justos, pelo fim da exploração, né, o movimento do MST, né, então o movimento dos sem terras também é uma luta por uma melhor distribuição de terras, né, por reforma agrária, né, para que a redistribuição de terra ela seja de fato, ela atinja de fato a todos e não apenas uma parcela ínfima da sociedade. O movimento MTST, né, também dos trabalhadores sem teto, também é outro movimento que busca o movimento chamado de redistribuição. Agora, exemplos, como eu falei, do movimento social de reconhecimento, que é exatamente aqueles que partem das injustiças, que buscam, né, essas manifestações para combater o fim, principalmente do preconceito, né? Então, o movimento negro, o movimento feminista, né, das injustiças, do desrespeito, né, em busca da identidade cultural de um grupo, né, também em busca da inclusão social. Então temos o movimento LGBT, o movimento indígena. Então a diferença, ela está aí bem clara, né? Os tipos de movimentos sociais, né, em termos de classificação, a gente pode dividir os movimentos sociais em 3 tipos, né? Podemos dividir os movimentos sociais reivindicatórios, né? Que são quais movimentos sociais, professora? Os reivindicatórios, né? Eles são caracterizados pela busca de soluções para situações urgentes e específicas aqui, ó. Então, eles ocorrem em dado momento dentro da sociedade, né, que busca situações urgentes e específicas, utilizando principalmente a pressão direta sobre o Estado e outras instituições para alcançar seus objetivos. Quer um exemplo? Esses reivindicatórios, eles podem ocorrer, por exemplo, como urgente. Houve um aumento muito grande da taxa de ônibus na cidade. Então, ele era um valor e passou, digamos que fosse R$6 e passou a ser R$15. Então, esse movimento reivindicatório, ele vai reivindicar exatamente uma urgência, porque a população, principalmente que depende desse ônibus, né, desse transporte urbano, ela não está podendo pagar, porque ela já ganha um salário que não é um salário que daria para pegar esse transporte todo dia com esse preço. Então, ele é um movimento urgente que vai reivindicar a baixa, né, dessa tarifa de transporte público, né, do ônibus, no caso, do transporte, desculpa, urbano. Os movimentos, também temos os movimentos reivindicatórios políticos, né, que a gente está vendo aí. A partir daí, esse movimento reivindicatório político, ele vem trazer exatamente os movimentos, muitas pessoas elas não querem, por exemplo, falar sobre política, né? Mas aí a gente percebe que
a política não está ligada somente à questão dos políticos, né? Ah, porque esses políticos todos são mentirosos, né? Eu não acredito mais nessa política. Mas o que se busca nesses movimentos políticos é a transformação da sociedade através de uma política mais clara, mais transparente, né? Mais justa, né? Então, é importante se ter a participação popular para se buscar representantes. Nós vivemos numa democracia representativa, né? Que se busquem representantes que de fato, representem o povo e tragam melhorias, né? Sociais e políticas para esse povo, né? E os movimentos também de classes, né? Então, existe também, além disso, os movimentos de classe. Esse movimento de classe, por exemplo, eles buscam mudanças sociais, como os... que englobam os trabalhadores, são trabalhadores informais, são trabalhadores, por exemplo, os mototaxistas, né? Então, os movimentos sociais, eles foram surgindo para responder exatamente às situações de opressão, de exploração e de discriminação, né, dentro da sociedade, tá? Portanto, o que significa de fato cada um deles? A gente já deu um spoiler e uma pequena introdução. Os movimentos reivindicatórios aqui, ó, eles são os que focam sua ação em exigências de questões imediatas, urgentes, aquilo que falamos, né? Então, são medidas que devem ser tomadas urgentes, né? As suas ações buscam exatamente resolver essas questões urgentes. Então, utilizam-se da pressão pública para pressionar as instituições que possam modificar os dispositivos legais que possam lhes favorecer. Os movimentos políticos são exatamente os que buscam influenciar a população na participação política direta, enquanto garantia para transformações estruturais na sociedade. Por isso que participar de um movimento político não quer dizer que eu estou em favor do político tal, ou político de direita ou de esquerda. Não é isso. Mas buscar principalmente a participação da população política, né? Exatamente para garantir transformações sociais dentro de uma sociedade. E os movimentos de classe, que são aqueles que buscam subverter a ordem social e, consequentemente, né, alterar as relações entre distintos fatores na conjuntura nacional. E, para tanto, como exemplo, eu trouxe esses movimentos que foram surgindo para responder exatamente a essas situações que ocorrem de exploração, né, de exploração, como vimos, também de opressão, né? E discriminação, tá? De uma classe em relação a outra classe. Portanto, os movimentos sociais, eles podem ser locais, eles podem ter o âmbito local, ele pode acontecer ali na minha localidade, em busca de melhores condições no meu bairro, né, na minha rua, né? Eles podem ser regionais, né, de região para região, né, nacionais e também âmbito internacional, né? Então, esses movimentos, eles podem ser esses movimentos que podem estar tanto direcionados às reivindicações dentro do meu bairro, da minha rua, da minha cidade, tanto quanto do meu estado, né? Tanto quanto do meu país ou internacionalmente. Então, as greves, e para falar nisso, né? As greves, elas acontecem só um âmbito geral, as greves, elas acontecem de um modo geral, né? Em todo o mundo, na verdade, né? Então, as greves trabalhistas, ó, elas lutam por melhores salários e condições de trabalho. Portanto,
os movimentos que ocorrem por melhores condições de vida na cidade, ou seja, por transporte, habitação, educação e saúde. No campo, é pelo acesso à terra ou pela manutenção da atual situação de distribuição de terras. E também tem os movimentos étnicos, que podem estar direcionados ao movimento feminista, ambientalista, estudantil e entre outros, né? Então, aqui a gente vai ver que os movimentos sociais, eles dependem sempre das condições específicas em que se desenvolvem, ou seja, das forças sociais e políticas que os apoiam ou confrontam, dos recursos existentes para manter a ação e dos instrumentos utilizados para obter a repercussão. E, para tanto, a gente vai falar da questão dos movimentos sociais. Falando em movimentos sociais, é importante, né, a gente falar sobre a visão de greve na opinião de Emile Durkheim e Karl Marx, né? E quando a gente fala em greve, né, a gente precisa entender, né, que essas greves, elas ocorrem exatamente pela insatisfação, né, as greves pela insatisfação de algo que na sociedade não está legal e que precisa de mudança, né? Então, falar em movimentos sociais é falar por exemplo, de como a mídia, né, vai apresentar também esses movimentos para a sociedade, né? Então, quando a gente fala de uma greve, né, a gente vai exatamente trazer a visão do que Durkheim chamava, né, quando acontecia algo desse tipo, né, de greve que parava. A gente lembra, por exemplo, a greve dos professores, que luta por condições salariais, por melhores salários, por uma valorização da categoria dos professores, né? Então, a greve dos bancários, né? Então, a gente já ouviu falar em várias greves, né, que param determinados setores dentro da sociedade. Então, para Durkheim, quando isso acontece, essa visão da greve, ela exatamente, né? Aqui a gente traz um relato de tempos modernos, né? Assistam esse filme. Exatamente, aí fala aí está o Chaplin, aí numa reivindicação de trabalhadores, né? Reivindicando melhores condições, inclusive dentro das fábricas, daquele período da Revolução Industrial. E para Durkheim, né? A greve, a visão de greve para ele entende que todo conflito é resultado da inexistência de regras e normas, ou seja, anomia. Por que isso, né? Porque Durkheim, ele via a sociedade assim, ó, como se fosse um organismo, né? E aqui estão as instituições sociais, todas elas devem caminhar por uma ordem, né? Se alguma delas sai dessa ordem, a sociedade fica doente, né? Existe uma anomia que ele chama. Uma anomia, né? Então, quando a gente fala na visão de greve para Durkheim, a gente traz exatamente, né, que esses dois clássicos, tanto para Durkheim quanto para Karl Marx, né, eles trouxeram grandes contribuições para a sociologia. Para Durkheim, né, na visão de Durkheim, a greve, anomia, exatamente, a greve ela vai gerar essa anomia dentro da sociedade, né? Ou seja, é uma desorganização social, é um caos, é uma bagunça, né? Então a desordem é instaurada com a greve. Então para ele é um momento especial em uma ordem geral estabelecida e serve apenas para desintegrar a sociedade. Portanto, para ele, a gente vê que para Durkheim a greve não era algo benéfico para a sociedade. Ela iria trazer uma desordem, iria trazer um caos. Então a sociedade precisa estar unida para funcionar de forma equilibrada. É essa a visão, porque ele via a sociedade exatamente como um organismo vivo, né?
Para ele, uma sociedade dividida, a partir do momento que se tem uma greve, se divide a sociedade, né? Naqueles que vão concordar com a greve, né? Que vão em busca de se aliar para lutar por esses direitos, como também por essas reivindicações, como vão ter aqueles que não vão aprovar, né? Então, para ele, a sociedade fica dividida e isso não pode ser normal, pois o fundamental é manter a solidariedade orgânica decorrente da divisão social do trabalho. Ou seja, o importante é se ter a interligação, né, de todas as funções dentro da sociedade, né, aqui interligadas em busca para que se tenha uma sociedade com ordem, né? Então, já na visão de Karl Marx, a gente já vê aqui, né, que para Karl Marx, a sociedade, né, a greve na visão de Karl Marx, ainda falando em Durkheim, aqui, ó, voltando aqui, para ele a sociedade, então, ela é um sinal de desequilíbrio nas relações sociais. Portanto, a greve, aqui, ó, a greve significa para ele um desequilíbrio social, certo? Então, é exatamente isso que ele vê sobre a greve. Para Karl Marx, ele já aborda, né, outra questão. Para Karl Marx, o que a gente entende aqui é exatamente, né, que a greve é uma reivindicação essencial de resistência da classe trabalhadora. Então, ele entende que a greve é como um movimento de reivindicação, reivindicatório, por melhores condições salariais e de trabalho, né? Então, a greve, para ele, ele escreve isso, ele analisa a sociedade, principalmente do século XIX, né, que é a sociedade do período da Revolução Industrial, né? Então, a greve, para ele, é a expressão mais visível para a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Então, para ele, a luta de classes que se manifesta nas greves é o motor da história e a chave para a mudança social. Portanto, para ele, a greve significa a chave para mudança social. Olha só. Então, aqui a gente vê, então, né, as greves trabalhistas, né, elas têm ocorrido, ainda falando sobre as greves, né, elas têm ocorrido desde o início do processo de industrialização. Quando eu mostrei aquela imagem, eu vou voltar aqui novamente, ó, para mostrar essa imagem. Exatamente, ela falando do período da industrialização, né? Então, essa imagem aqui, ela retrata exatamente uma reivindicação aqui desses trabalhadores, no filme. É importante que quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, Tempos Modernos, né? Ele vai trazer exatamente esse processo, mostrar durante o período da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. E Karl Marx aqui, quando ele fala da greve, né, ele está relacionado exatamente a esse início, né, ela vem desde o início da industrialização, né, dos primeiros movimentos até os nossos dias. Então, desde aquele período da industrialização, da primeira Revolução Industrial até os nossos dias, né, os trabalhadores sempre lutaram por melhores salários e condições de trabalho, né? Então, isso ainda permeia essas lutas, elas também ainda acontecem e vocês veem isso sendo noticiadas
no século XXI, né? E é importante que essas lutas aconteçam, essas reivindicações, esses conflitos, são muito importantes que eles aconteçam dentro de um sistema democrático, né? Pouco a pouco passaram a visar a conquista ou a efetivação de direitos, principalmente os direitos sociais, como saúde, transporte, educação, previdência e habitação, né? E quando a gente fala exatamente nessa questão das greves, né? Então é importante a greve que ela aconteça em nossa sociedade exatamente para se buscar reivindicar direitos, né? E os direitos, para efetivar esses direitos e também reivindicar melhores condições, seja de saúde, seja de transporte, seja de ter uma vida digna, uma moradia digna, né? Uma escola de qualidade, né? Uma habitação de qualidade e também previdência, né? E se ter políticas públicas exatamente para chegar até aquelas classes que estão na invisibilidade social, né? Então aqui a gente ainda traz, né, essa questão da greve, exatamente falando que esses movimentos sociais, eles chegam então, né, eles se unem com um propósito muito claro, né, os movimentos sociais, eles buscam exatamente a melhoria, né, a melhoria da sociedade, né, então esses movimentos sociais são importantes para se buscar a melhoria da sociedade, eles também não surgem, né, eles não surgem do nada. Eles não surgem do nada, né? Eles aparecem em dados momentos, né? Que a sociedade está precisando de mudanças, né? Para melhoria. Também eles crescem, eles nascem de insatisfações reais, né? Então, esses movimentos sociais, eles nascem de insatisfações, certo? Ele nasce das insatisfações também e ele é exatamente as insatisfações de quê? De falta de moradia, de falta de uma educação de qualidade, de falta de um transporte urbano, né, de qualidade, né? Falta de uma saúde de fato, né? Então eles nascem dessas insatisfações, né? Falta de moradia, das injustiças sociais, do desemprego, né? Da desigualdade. Então a gente pode associar aqui uma série de coisas, né? Quando eu falo que esses movimentos sociais surgem para lutar contra o desemprego. Eita, deixa eu apagar aqui rapidinho para vocês entenderem aqui que tá ruim aqui. Voltando aqui. Então, o desemprego, né? Então, os movimentos sociais, eles exatamente vêm para combater as desigualdades, como já falamos anteriormente, né? Também para combater a violência. Então, em busca de segurança pública, né? E principalmente também dos direitos, quando eles são negados, né? Então, a importância exatamente dos movimentos sociais em busca das melhorias na sociedade, né? Em busca da equidade social, né? Então, aqui estão as nossas referências para a aula de hoje, né? E aqui a gente finaliza exatamente essa aula, a parte 2, falando dos movimentos sociais, né? Então, ainda temos na aula 6.1, a gente ainda vai voltar falando sobre os movimentos sociais e trazendo alguns exemplos desses movimentos sociais, alguns deles até históricos, como o movimento social
negro, o movimento feminista, né, que acompanham ao longo da história, né, e são movimentos antigos, né, muito antigos. E também vamos falar do movimento dos sem terra, também do movimento ambientalista, e nós vamos dar exemplos. A próxima aula, basicamente, será para trazer os exemplos de movimentos sociais que nós vemos, né? Inclusive muitos deles sendo noticiados, né? Vez por outra, eles emergem com muita força, e hoje a gente vê isso muito também, as redes sociais sendo aliadas desses movimentos sociais, né? Da importância das redes sociais para esses movimentos sociais hoje, né? Então se convoca ali, né? Se for esses movimentos de urgência, esses movimentos sociais urgentes que precisam de se tomar uma medida urgente, se convoca ali nas redes sociais e daí convoca esses grupos, né, para se encontrarem, se reunirem, né, porque é importante para os movimentos sociais. Guardem duas coisas: eles acontecem no coletivo e acontecem organizados. Eles precisam se organizar para que se haja uma reivindicação, né, ou manutenção da ordem vigente que já está, mas que haja uma organização para que esses movimentos sociais sejam vistos de fato com credibilidade, né, naquilo que eles reivindicam, que eles buscam. Então é isso, a gente tem muita coisa, uma aula de 40 minutos apenas, ela não dá para falar sobre movimentos sociais de um modo geral, mas a gente fecha aqui, finaliza, e na próxima aula a gente tem mais coisas, né, para falar sobre os movimentos sociais. Aguardo vocês e se joga na sociologia. Tchau, tchau!